Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler aí do versículo 1 em diante. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Passemos então à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. De manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e
ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que tu venhas falar por meio dela a nós, ó Senhor, nesta noite, trazendo a nós, ó Senhor amado, renovação e confirmação, Pai, das tuas promessas sobre a nossa vida, ó Deus, sobre o teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Algumas referências que foram feitas aqui, é necessário conhecer bem a história de Israel, né, para poder compreender. Mas quando o povo saiu do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, em direção à terra que Deus havia prometido para eles, passando eles pela terra de Moabe, não é, pela terra dos amonitas e dos moabitas, Deus não permitiu que eles entrassem na terra dos amonitas e dos moabitas e mandou que eles se desviassem para que não houvesse conflito entre eles, os moabitas e os amonitas. Deus então deu ordem, obviamente, né, que eles não entrassem em contenda com esses povos. E quando eles finalmente entraram na terra da promessa, Deus não permitiu que eles desalojassem nem os amonitas nem os moabitas, né? E agora que passados já alguns séculos disso, né, já vários séculos na verdade, reinando em Judá o rei Josafá, né, os amonitas e os moabitas, que eram, digamos assim, parentes distantes dos judeus, né, se levantaram contra eles para tomar seu território, tomar o território deles. E é por isso então que o rei Josafá ora nesse tom e diz: Senhor, na época tu não permitiste que nós entrássemos no território deles, que nós tomássemos o território deles, e olha como eles nos pagam agora, Senhor. Olha o que eles estão fazendo agora. Essa é parte da lamentação do rei Josafá. Mas a lamentação principal do rei Josafá não era estar sofrendo uma injustiça, mas era estar ele diante de um adversário, de uma multidão de adversários que ele não tinha como enfrentar. Simplesmente ele não tinha condições, o exército de Israel, não, o exército de Judá, não tinha condição de enfrentar aqueles adversários. Eles eram muito mais poderosos, eram muito mais fortes, eram muito mais numerosos, né? E eles estavam vindo então, marchando contra o território de Judá e obviamente a sua capital, Jerusalém, onde havia sido edificado um templo ao Senhor por Salomão, né? Salomão reinou antes de Josafá, muito antes de Josafá. Josafá é um rei bem posterior a Salomão. Então, naquela época, naquela ocasião, o templo já estava construído, né? E aqui nós temos então um rei, um homem que no momento de crise, ele se reconhecendo mais fraco, ele clama ao Senhor, se reconhecendo incapaz de enfrentar o adversário que se levantou contra ele. Ele então busca ao Senhor, porque somente no Senhor ele acreditava que ele teria alguma solução. E isso serve para nós, meus irmãos, porque em comparação, né, serve para nós tentarmos nos enxergar aqui um pouco, porque muitas vezes nós começamos a enfrentar coisas, ou se levantam coisas contra nós que são muito maiores do que nós. É comum na vida da gente, nós nos vemos às vezes encurralados por situações que nos parecem grandes demais para que nós as enfrentemos sozinhos. E certamente, se você não passou por nada disso que você se lembra, né, que você se lembre, em algum momento posterior, porque, na verdade, a vida é assim mesmo, nós passamos por um processo de humilhação, muitas vezes,
às vezes tardio até, mas em algum momento nós passaremos por um processo de humilhação. O homem nasce humilde, toda criança é o protótipo da humildade, no sentido assim de que ela é dependente e de que ela então não tem vergonha de pedir, ela então sabe que precisa de socorro e ela pede socorro. Mas na medida que nós crescemos, homens e mulheres, né? Quando eu estou falando aqui homem, estou falando ser humano. Na medida que nós crescemos, o que nós buscamos geralmente é a afirmação da nossa independência. E na medida que nós vamos crescendo e de fato nos sentindo independentes, nós ficamos muito orgulhosos disso, né? E ao longo da vida, principalmente na fase mais produtiva da nossa vida, todos nós temos a sensação de que podemos fazer grandes coisas. Na primeira fase, na juventude, temos a sensação de que podemos fazer grandes coisas, proezas. Mas conforme a vida vai passando, a gente vai descobrindo que a maioria de nós terá uma vida razoavelmente comum. Não será nenhum herói salvador do mundo, não será nenhuma pessoa que conquistará o mundo, não será um milionário, se essa era uma aspiração, talvez não conseguirá alcançar muitos dos seus alvos, porque acostumados a ler histórias de sucesso e coisas assim, muitas vezes nós nos iludimos achando que essas coisas podem acontecer conosco também, e nem sempre acontecerão. Nem sempre nós alcançaremos todos os nossos objetivos, mas seguramente quando nós vamos ficando mais maduros e passamos já por vários dissabores e várias derrotas, várias situações em que nós não alcançamos o que queríamos, nós vamos compreender um pouquinho mais que sempre, ou melhor dizendo, em nenhum tempo, nunca, né, nós fomos de fato independentes. Nós sempre precisamos de ajuda. Todo ser humano sempre precisa de ajuda. Amém? Você vai me ajudar agora e você vai falar para o seu irmão do seu lado: meu irmão, eu preciso da sua ajuda. Mas fala para ele também assim, não precisa, não com arrogância, mas fala para ele assim também: mas eu também sei que você precisa de ajuda. É? Então ajuda eu que ajudo você. Me ajuda. É? Eu também quero te ajudar. Todos nós precisamos. Autonomia e independência, no sentido mais amplo, é uma ilusão. Nenhum de nós pode agir autonomamente, nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu não preciso de ninguém. E o Josafá aqui, vendo aquela multidão, se ele não tinha aprendido essa lição antes, porque reis, gente que está, vamos dizer assim, por cima de tudo ou de muitas coisas, às vezes começa a ficar meio, não é isso? Empinadinhos demais e confiantes demais. O rei, em tese, ele tem tantas coisas ao seu serviço que ele muitas vezes começa a perder noção. Se o Josafá não tinha aprendido essa lição, agora ele aprendeu. Porque de repente ele olha, de repente chega a ele a notícia de que um grande exército, uma grande multidão se levantou contra ele. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, vamos ter que nos deparar com essa realidade. Nós não somos independentes, nós não podemos agir sozinhos, e pobrezinho do homem, ou maldito homem, que confia no homem, que põe na força do seu braço a sua esperança, para ser mais bíblico. Maldito homem que confia no homem e põe na força do seu braço a sua esperança. Certo? O Josafá então deparou-se rapidamente com essa situação. E aí então ele recorre ao Senhor. O bom de andar com o Senhor é que quando nós não temos a quem recorrer, ao Senhor nós podemos recorrer sempre. Talvez muitos de vocês aqui já tenham passado pela experiência anteriormente, antes de conhecerem a Cristo. Não sei quantos aqui passaram por uma conversão mais recente, mas muitos de vocês só foram conhecer a Cristo já na fase adulta das suas vidas, então passaram por muitas coisas antes de chegarem a essa esperança. Quantas vezes, no meio de uma situação difícil, a pessoa se sente sozinha, se sente desamparada e não tem a quem recorrer. E muitos entram em desespero nessas horas. E entrar em desespero, sem ter, de fato, uma visão de que Deus é o nosso provedor, pode trazer para nós danos psicológicos, danos terríveis à saúde. Tem muita gente aí que infarta, que adoece, porque simplesmente se deixou tomar ou foi tomado por desespero. Tem crise nervosa,
vai parar numa psiquiatria muitas vezes, não porque tenha uma doença psiquiátrica, mas porque não conseguiu segurar a pressão que foi feita sobre ele, por aquele momento estressante. O rei Josafá, né, ele tinha o Senhor para recorrer nesse momento, né? Então, quando você não souber, um primeiro ponto que eu queria abordar então, para a gente ter aqui alguns pontos de ação, quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e em jejum. Essa foi a providência primeira de Josafá. Não só ele, mas ele envolveu o próprio povo. Aliás, era um problema não só dele, era um problema do povo todo, né? Porque ele sendo o rei, ele estava à frente de um povo, mas tomou ele a providência de orar e jejuar. Nós somos, hoje em dia, muitos dos evangélicos, dos cristãos evangélicos, não sabem mais o que é jejuar. Não sabem mais, porque simplesmente entramos por um processo, né, de uma teologia nefasta, de prosperidade e triunfalista, em que as disciplinas espirituais foram removidas, em grande parte, não em todo, né? De grande parte da nossa, foram removidas da nossa visão do que seja comunhão espiritual. Quando o cristão não ora, quando o cristão não sabe como jejuar, ele não sabe como proceder na hora da crise mais aguda. Porque é em oração e é em jejuns que nós somos muitas vezes orientados pelo Espírito Santo naquilo que podemos e devemos fazer nessas horas. O Senhor responde à oração quando nós clamamos perseverantemente. O Senhor atende ao nosso clamor quando ele está expresso também na forma de jejum. Porque aquele que jejua certamente não está, vamos dizer assim, relaxado ou está fazendo alguma coisa pequena. Ele está, de fato, entregando o seu propósito, o seu coração em buscar compreender a vontade do Senhor. Daniel jejuou 21 dias, não é isso? Durante 21 dias, eu estou me referindo agora ao capítulo 10 do livro de Daniel. Durante 21 dias ele não comeu e não bebeu nada que fosse saboroso, manjares desejáveis, né? Ele não comeu por 21 dias. A resposta à oração dele se deu pela seguinte fala angelical. Eu vou dizer aqui, obviamente, com as minhas palavras. Ô Daniel, desde o primeiro dia que você buscou compreender, né, e buscou a palavra do Senhor e compreender o propósito de Deus em oração e jejum, né, a resposta foi enviada, mas houve resistência espiritual. Quando a gente ora, também há resistência espiritual. Não pense você que o diabo está de braços cruzados. Ele também trabalha, só que ele é um derrotado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Amém? Então, a oração e o jejum, eles, na verdade, eles partem de um coração que está buscando compreensão de qual é o propósito de Deus e o que Deus vai fazer nessa situação. E nós não podemos perder de vista essas disciplinas espirituais, porque um povo que não ora, um povo que não jejua, não sabe qual é a estratégia de Deus para a sua vida, ou o que Deus tem para fazer, ou o que Deus fará, ou não tem sossego na sua alma a respeito do quanto Deus pode fazer. Então, eles se envolveram em jejum e oração, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3, né? Eles, ao verem esse problema, não só o Josafá, mas também os demais, ao verem isso, eles oraram e eles jejuaram também, eles buscaram ao Senhor. Um segundo ponto que é importante quando nós estamos diante de alguma coisa que é maior do que nós e que foge do nosso controle, quando nós nos vemos humilhados, né, por uma situação muito maior do que nós, um problema muito maior do que nós. Quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. O Josafá aqui, ele fala, olha, nós dissemos, né? Ele está se referindo ao tempo da fundação do templo. Está lá em 1 Crônicas, eu não anotei aqui, eu nunca sei se é 7,14, se é 14,7, mas está lá. Ele está se referindo, aquele texto
tão bonito que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei, né? Mas antes desse texto especificamente, é justamente isso que está falando. Olha, quando vier a praga, quando vier o problema, quando vier a luta, quando vier aquilo que lhes parece destruidor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está, na verdade, trazendo de volta a lembrança daquela palavra, daquela promessa que eles receberam por meio, né, do Senhor, por meio de Salomão, na fundação do templo. Uma promessa feita centenas de anos antes, ela estava em vigor, porque Deus estava vivo e continua vivo. As promessas de Deus estão em vigor porque Deus é um Deus vivo. Deus está presente. Ele não se arrepende do que diz. Ah, pastor, foi para aquilo lá. Querido, ali foi falado ao povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é povo do Senhor aqui? Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. E sararei, restaurarei e sararei a sua nação. Amém? Então, meus irmãos, aqui, quando ele diz isso, ele está confiando numa promessa do Senhor. Se nós não conhecermos as promessas de Deus, em que confiaremos? Josafá se reportou a algo que estava escrito. Quando você sabe o que está escrito, aquilo que foi registrado, declarado em promessa, então você tem um tesouro de conhecimento. Mas quando você não sabe o que está escrito a seu respeito, ou quais são os propósitos de Deus, como você vai agir de um modo certo, ou no que você vai esperar? É um outro problema também. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm uma teologia de corinho, ou de música. Ouve um hino, não conhece a Bíblia, mas conhece que o hino tal fala tal coisa, assim, assim, e se agarra naquilo. Só que tem cada hino, meu irmão, às vezes que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. E se a tua teologia é teologia de corinho, é pobre da sua teologia e pobre de você. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus é o povo do livro. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ali estão as promessas e a razão da nossa esperança. Se eu não souber dizer qual é a razão da minha esperança, que esperança eu tenho? Pois o Josafá se reportou aquilo que ele conhecia. Nós somos responsáveis por conhecer aquilo que o Senhor já nos entregou. Mas tem muita gente por aí que quer viver de profetada, quer ouvir uma coisa totalmente nova, nunca dita para outro, dita só para ele. Ter Deus, não é, como alguém que tem uma palavra especial, particular, privada e única, só serve para ele. Se você procura profecia, procure ela dentro da palavra de Deus. Se você procura sabedoria do alto e saber o que Deus quer dizer, procure dentro da palavra de Deus. Não é que Deus não possa falar especificamente para você, mas se você ainda não sabe o que Ele escreveu para todos nós, não é? Se nós não fazemos a nossa parte, como podemos esperar que o Senhor, não é, nos dê uma revelação específica se aquela que é geral nós não estamos interessados em tomar posse delas? O povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, para que nós saibamos qual é a razão da nossa esperança, para que nós não sejamos enganados por ventos de doutrina. Amém? Diga para o seu irmão assim, qual é a razão da sua esperança? Não precisa responder não, só para você ficar pensando. Terceira coisa que eu queria destacar aqui, quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Ele sabia qual era a promessa, agora ele tinha que ouvir essa promessa e ele tinha que obedecer. Obedecer aqui seria o quê? Não é? Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, não é isso? Clamar ao Senhor. E aqui, nós vemos aqui do versículo 13 ao versículo 19, justamente, não só ele, mas todo o povo. E aí então no versículo 14 diz assim, que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha que coisa, o Espírito do Senhor não veio em cima do rei, não veio em cima veio no meio da congregação. Veio sobre um homem chamado Jaaziel.
Alguém aqui já conheceu um homem chamado Jaaziel? Eu tive um professor de desenho que era Jaaziel. Ele era terrível. A palavra do Senhor não vinha sobre ele, vinha sobre ele um bocado de coisa que ele não devia. Mas esse Jaaziel, um homem no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veio sobre ele, e ele então profetizou. Naquele tempo, meus irmãos, o Espírito não estava derramado sobre toda a carne. Não estava derramado sobre toda a carne. Hoje, o Espírito está derramado sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Nós temos muito mais acesso do que tinha Jaaziel, mas Jaaziel foi contemplado. Foi contemplado. Né? Deus usou a ele, Deus falou sobre ele. Então veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias. E aí deu uma linhagem aqui, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de... Não é que Jaaziel era filho desses homens todos, não. É que ele está falando aqui da linhagem de Jaaziel. Não é? Na verdade, ele é filho de Zacarias, neto de Benaia, que era filho de Jeiuel, sei lá, e aí vai. Não é? Mas veio sobre ele, e a palavra que veio sobre ele é: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós nos conformamos à vontade de Deus, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor, quando a nossa vida está plenamente ajustada ao propósito de Deus, quando nós colocamos-nos debaixo da orientação de Deus, as nossas lutas não são só nossas lutas, aliás, não são nossas lutas, o Senhor luta por nós. O Senhor realiza em nossas vidas, muitas vezes sem que nós sequer tenhamos que de fato enfrentar as batalhas. Muitas vezes o livramento do Senhor chega antes que o enfrentamento chegue de fato. E aliás, meus irmãos, a gente tem que ter confiança de que Deus já está nos livrando de coisas que nós talvez nunca tomemos conhecimento, porque Ele cuida de nós até quando nós dormimos, lembra? Aos seus amados o Senhor dá até enquanto dormem. Às vezes você está dormindo, você está inconsciente, você não está consciente dos fatos, mas o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está fazendo a obra dele, Ele não cessa de fazer a sua obra de bondade, mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós enxergamos a mão de Deus, aí é que está a diferença. Deus não deixa de te abençoar porque você está dormindo, porque você não está percebendo as coisas. Ele vai te abençoar, mas você só vai perceber o quanto Deus age na sua vida quando você de fato está vivendo em comunhão com o Senhor. Aí você vai ver, aí nós vamos ver, aí nós vamos nos alegrar inclusive com essas coisas. E uma quarta coisa que eu queria destacar é que quando você não souber o que fazer, louve ao Senhor em confiança, ou com confiança. Começa, não é que você vai ter um acesso de alienação. O tiro está comendo solto, as balas estão rolando para tudo que é lado, né? A violência está vindo contra você e você está lá, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. Não é disso que está falando. Mas é a gente reafirmar a nossa confiança no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das coisas difíceis, eu continuar reafirmando que o Senhor é bom, que a sua misericórdia se renova a cada dia, que o seu poder está sobre a minha vida, que a sua bondade é de eternidade em eternidade, de geração em geração. É afirmar, é louvar a Deus. Louvar a Deus, nesse caso aqui, não é se alienar, mas é pregar para si mesmo, louvando a Ele, quem Ele é. Porque quando nós fazemos isso, nós ensinamos a nossa própria alma a respeito de quem Deus é. Quando você fala, quando você confessa com a sua boca a palavra de Deus, quando você confessa com a sua boca os atributos de Deus, você está ensinando as suas emoções, ensinando a sua alma, ensinando ao seu eu interior a respeito de quem Ele é. De certo modo, aquele que confessa, aquele que fala, aquele que fala dos atributos de Deus, confessa as promessas do Senhor, confessa a respeito de quem Deus é, mesmo na hora mais aguda, o que ele está fazendo também é trazer ou proferir uma palavra, que vai voltar sobre o seu próprio coração.
Não tem a ver com pensamento positivo, não. Tem a ver com o poder que a palavra de Deus tem de transformar a nossa percepção das coisas. Entende? A confissão da palavra de Deus alinha o nosso pensamento e o nosso entendimento com o coração e com a vontade de Deus. Lembra do salmista, Salmo 42, porque estás abatida, minha alma? Porque te agitas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele, o meu auxílio, o meu refúgio, meu Deus, Deus meu. O que o salmista está fazendo ele está falando consigo mesmo, ele está pregando para si próprio, ele está pregando para as suas emoções. A gente tem que pregar a palavra de Deus para nós mesmos. Já viu gente que fala com a televisão? Tem gente que fala com a televisão, não tem? O cara lá do telejornal diz assim, boa noite, ele, boa noite. Aí a pessoa na novela ou no filme está fazendo alguma coisa, ele está discutindo com a pessoa não está ouvindo, gente. Mas ele está lá, seu bobo, não faz isso não, faz aquilo outro. A pessoa interage com essas coisas. Isso não tem função nenhuma, lá ninguém te ouve. Ninguém está te ouvindo do outro lado. Mas quando você confessa a palavra de Deus, quando você fala consigo mesmo, com a sua alma mesmo, você está instruindo a si próprio e fortalecendo a si próprio. Sabe quando um irmão te abençoa com uma palavra, ele fala para você alguma coisa e você diz, puxa, é isso mesmo. Só que às vezes você não tem um irmão do lado, mas você tem em si próprio, o pregador que pode abençoar a sua própria vida. É só pregar a palavra de Deus. Amém? É só pregar a palavra de Deus. Quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Porque quando nós não sabemos, é aí nesse momento que o Senhor manifestará mais e mais a sua graça. Quando eu sou fraco, é que eu sou. Por que eu sou forte quando eu sou fraco? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Toda vez que você se encontrar fraco, toda vez que você se encontrar encurralado, louve ao Senhor, porque é uma grande oportunidade. Nesse momento de fraqueza, você mais uma vez vê o quão poderoso é o nosso Deus. Amém? O quão poderoso é o nosso Deus. Josafá não teve que entrar no campo de batalha. Deus falou com eles, olha, vocês vão marchar, preparem-se, marchem em direção a eles, vão até o cimo do monte, mas não se preocupa não, vocês não vão lutar. Deve ser uma coisa meio estranha, né? Mas ouviram a palavra do Senhor e confiaram. Quando eles chegaram lá, o que tinha acontecido? Os adversários tinham entrado em guerra entre si próprios, uns com os outros. E aqui diz que eles foram desbaratados. Sabe quando você chega num lugar que tem muita barata, acende a luz ou mexe em alguma coisa, que elas saem correndo para tudo que é lado? Isso é que é ser desbaratado. Eu sei que a maioria das irmãs, principalmente, vão subir num banquinho e dizer, vão passar o resto do dia com nojo daquilo. É nojento mesmo. Mas o termo desbaratado expressa muito bem o que aconteceu naquele momento. Foi cada um para o lado. Foi uma confusão danada. O fato é que eles não entraram em batalha, mas o Senhor confundiu o adversário e o adversário foi vencido sem que eles tivessem que entrar na luta. Porque o Senhor lutou por eles. Entende? É a grande vantagem de saber que você não é grandes coisas, que eu não sou grandes coisas. É poder confiar no Senhor e buscar nele, clamar a Ele, nos humilharmos diante dele e vermos Ele trazendo um grande livramento sobre as nossas vidas. Amém? Então, meus irmãos, eu não sei o que você está passando, talvez você esteja até numa fase muito boa na sua vida, mas aquilo que não serve para hoje servirá para algum outro dia. Mas na hora da crise aguda, lembra de uma coisa, ainda que você seja insuficiente, aquele que crê num Deus, aquele que crê no Senhor, está crendo num Deus que é mais que suficiente para nos livrar de todo mal. Se o Senhor se levanta, meus irmãos, não há doença que não possa sair. Se o Senhor se levanta na nossa vida, não há adversário que não possa cair. Se o Senhor se levanta em nossas vidas, não há vício que não esteja superado e vencido. Mas a grande coisa eu preciso ter o Senhor exaltado na minha vida. Porque se Ele é exaltado na minha vida,
se Ele é elevado, se Ele está diante de mim, sobre mim, se eu estou nessa comunhão e nessa confiança, certamente o meu coração descansará. E na hora da crise mais aguda, eu poderei dizer, bom, eu não sei como, mas eu sei, Senhor, que Tu hás de operar um livramento. Quando a gente vai caminhando com o Senhor e vendo Ele operar, vendo Ele operar, vendo Ele operar, vendo Ele operar, chega uma hora que de tanto você ver o Senhor operar, entende? Já não dá mais desespero. Quando vem algum problema sério assim, bom, eu não sei como resolver, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, mas o Senhor sabe tudo isso. E eu tenho certeza que se eu me humilhar, se eu buscar Ele em oração e jejum, se eu olhar para dentro de mim, me quebrantar e me converter dos meus maus caminhos e me ajustar à vontade dEle, eu não vou ficar a pé no meio desse caminho. Porque na hora, antes da hora até de eu me cansar, o Senhor vai passar e vai dizer, cheguei. Não temas nem te espantes, porque essa peleja não é tua, essa luta é minha, dirá o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Essa é a razão da minha estabilidade emocional e da minha confiança. Crer nisso, por saber que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer. Esse é o nosso Deus. Ele fará. Amém? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar um pouquinho. Eu não sei o que cada um de nós passa, mas o Senhor sabe. E pouco importa que eu soubesse qualquer coisa, porque pouco tenho a fazer para ajudar quem quer que seja, a não ser proclamar aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Mas você sabe muito bem quais são as suas lutas e quais são as suas dificuldades. Talvez a sua luta seja um problema que você não tem conseguido vencer dentro de você mesmo, um medo, uma angústia, uma ansiedade contínua, uma tristeza que parece insuperável, depressão, talvez seja um vício, um pecado persistente. Isso só para falar de coisas que estão mais ligadas ao nosso interior. Mas talvez você esteja sendo também acossado, alguém aqui esteja sendo oprimido por alguma situação exterior a si. Alguém que se levantou malignamente contra a sua vida, ou mesmo uma situação em que as suas finanças, a sua estabilidade no emprego ou coisa parecida são afetadas. Meus irmãos, nós podemos perder bens, podemos perder saúde física, nós podemos perder muitas coisas e qualquer ser humano pode ter perdas na sua vida. O que nós não podemos perder é a nossa esperança no Senhor. Porque qualquer um de nós pode ser pobre e ainda assim se sentir abençoado, porque o Senhor está sobre a sua vida. Qualquer um de nós pode estar doente, mas ainda assim sentir-se vivificado, porque o Senhor está sobre as nossas vidas. A primeira batalha a ser vencida é a batalha dentro do nosso coração, de posicionarmos o nosso coração na presença de Deus, segundo a sua vontade, segundo o querer do Senhor. E isso, de fato, é o que mesmo importa, é o que mais importa. Porque muitas vezes, uma pessoa, mesmo estando em cadeias, estando presa, mesmo atrás das grades, pode ser livre no seu coração. Sentir-se livre porque o Senhor o libertou, porque o Senhor está agindo na sua vida. Não importa que tipo de adversário nós enfrentamos, importa é que nós caminhemos com o Senhor que peleja por nós.
e que pode vencer todos os nossos adversários, que pode fazer forte ao fraco, que pode levantar o abatido, que pode dar filhos, fazer da estéril, da mulher estéril, mãe de filhos. Deus pode todas as coisas, mas o mais importante não é o tipo de adversário que estamos enfrentando, é estarmos nós andando na comunhão do Senhor, daquele que livra a nossa alma, que guarda o nosso coração, que é a razão da nossa esperança. Então agora no seu lugar, diante do Senhor, faça como fez Josafá, clama ao Senhor. Você que está enfrentando alguma coisa, alguma adversidade grande demais, ponha-se diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sou capaz de resolver essas coisas. Senhor, eu não tenho poder, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho habilidade suficiente, mas eu sei, Senhor amado, que Tu tens todas essas coisas e muito mais. Senhor amado, em nome de Jesus, vem agora, ó Pai, e renova a esperança no coração de cada um aqui, ó Pai. Renova, Senhor amado, a certeza, ó Senhor, de que Tu és, ó Senhor amado, a nosso favor, ao favor daqueles que creem no Teu nome, que amam a Ti, que buscam a Tua face. Renova em nós, ó Senhor amado, também o vigor espiritual, Pai, a fome e a sede de Ti, ó Senhor. Para que, ó Deus amado, na hora da dificuldade, da angústia, não nos desesperemos, mas clamemos ao Deus vivo, ao Deus da nossa salvação. Ensina-nos, Senhor amado, a ser constantes, ó Pai, nas disciplinas espirituais, na oração, na devoção, nos jejuns também. Para que assim, agindo nós, ó Senhor amado, sempre buscando mais e mais da Tua presença, possamos, ó Deus, estar preparados para que no dia da crise aguda, do problema sério que se levanta, estar preparados para ter uma resposta de fé à altura e dizer: o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Não há caos, não há circunstância fora de controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus Santo, põe essa certeza no nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida espiritual, ó Pai amado. Que nós possamos ser, ó Senhor amado, o povo que ora. Que nós possamos ser, ó Senhor amado, o povo que busca a Tua face, que conhece a Tua palavra. O povo que conhece o Deus a quem serve. Que não tem Deus como pessoa distante, mas sabe que Ele está presente. Pelo Seu Espírito Tu habitas em nós, em todos os que cremos. Faz isso então, ó Pai amado, renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Ti. E aí então o tamanho do adversário não importa, se Tu lutas por nós, alcançaremos em algum momento, de alguma forma, a vitória sobre o nosso adversário. E mais adiante, lá na frente, diremos: o Senhor me trouxe até aqui, e Ele me livrou de todo o mal. Ajuda-nos a compreender essas coisas, Pai, e a viver segundo a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, segundo esse chamamento, essa santa vocação que temos em Cristo Jesus. Graças Te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que eu posso esperar em Ti. Eu sei que Tu estás próximo, perto daqueles que Te invocam. Que Tu não estás surdo ao nosso clamor, mas que estás presente, ó Senhor. Graças Te damos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor.